Você acredita que uma mulher abandonada grávida pode voltar anos depois e destruir completamente a vida do ex-marido, na própria festa de casamento dele? Pois é exatamente isso que você vai ver hoje. E cara, quando eu falo destruir, é no sentido literal da palavra. Prepare-se, porque essa história vai te deixar de queixo caído. Olha só que situação insana. Imagina você sendo convidado para o casamento do seu ex. Não por gentileza, mas para ser humilhado na frente de todo mundo. Agora imagina chegar nesse casamento de limusine, com um bilionário do seu lado e 3 crianças lindas que são a cara do noivo. Isso é revenge no nível master, gente. A história que vocês vão ouvir hoje aconteceu em um dos hotéis mais luxuosos que existem, com uma festa que custou milhões. Mas o que começou como uma celebração de amor virou o maior escândalo que essa elite já viu. E tudo por causa de uma mulher que se recusou a ser pisoteada. Então pega o seu cafezinho. Se acomoda aí, porque essa história tem reviravolta, drama, justiça sendo feita e um final que vocês nunca vão esquecer. Vamos começar? Era uma noite daquelas de fazer inveja até em filme de Hollywood. O Grand Hotel brilhava como se fosse um palácio de cristal, com lustres que valiam mais que um apartamento inteiro. Champanhe francês jorrava como água, os garçons desfilavam com bandejas de caviar, e a orquestra tocava como se fosse o casamento do século. No centro de tudo isso estava Ryan, um homem que se achava ao máximo. Alto, bonito, de terno sob medida, ele desfilava pelo salão como se fosse dono do mundo. E talvez ele realmente se sentisse assim. Afinal, estava casando com Vanessa, uma modelo deslumbrante que aparecia em todas as revistas de moda. Mas aquela festa não era só uma celebração. Era uma armadilha. Uma armadilha cruel preparada especialmente para Emily, a ex-esposa de Ryan. Você vai entender o porquê. Emily havia sido a esposa quieta e dedicada que ficou ao lado de Ryan quando ele não tinha nada além de sonhos grandes e uma conta bancária pequena. Ela trabalhava como recepcionista, mas largou tudo para apoiar a carreira dele. Cuidava da casa, da vida dele, acreditava que o amor dela seria suficiente para construir uma família feliz. Que inocente, não é? Quando Ryan começou a enriquecer, tudo mudou. Emily não era mais a companheira dos sonhos, ela virou peso morto. Ele começou a criticar tudo nela. A roupa simples, o jeito tímido, o fato de ela não conseguir acompanhar as esposas ricas dos colegas dele. E aí veio a bomba. Emily engravidou. Mas não de um bebê, de trigêmeos. 3 crianças de uma vez só. Sabe qual foi a reação do Ryan? Em vez de comemorar, ele explodiu. Você nem consegue se sustentar. Como vai sustentar 3 crianças? Que nojo, né? O cara literalmente culpou a esposa grávida pelos próprios filhos. A partir daí, Ryan simplesmente sumiu. Parou de chegar em casa, parou de atender as ligações dela. E quando Emily estava no 8º mês de gravidez, barrigona, cansada, ele fez a covardia suprema. Botou ela pra fora de casa. Isso mesmo, gente. Expulsou a própria esposa grávida de trigêmeos. Enquanto isso, o que ele estava fazendo? Ostentando pela cidade com carros importados, festas, mulheres. Uma vida de rei construída em cima do sofrimento de quem mais precisava dele. Emily se viu na rua, literalmente. Dormiu no sofá de uma amiga, trabalhava limpando escritórios à noite, dobrava roupas em lavanderia durante o dia. Grávida de 3 bebês, passando necessidade, sendo julgada por todo mundo. As pessoas cochichavam. Ela que se meteu com quem não devia. Casou por interesse e se deu mal. Como se ela soubesse que o homem que jurou amar e proteger ela seria capaz de tamanha crueldade. Quando os bebês nasceram, 2 meninos e uma menina, a vida de Emily se transformou num inferno de responsabilidades. Ela cuidava das 3 crianças sozinha, muitas vezes passando fome para que eles tivessem leite. Suas mãos ficaram machucadas de tanto esfregar o chão, suas costas doíam de carregar peso, mas ela nunca desistiu. Porque sabe por quê? Uma mãe de verdade não abandona. Não importa o quanto doa. E Ryan continuava sua vida de luxo, postando fotos em iates, jantares caros, viagens internacionais. Como se nunca tivesse tido uma família. Como se aquelas 3 crianças não existissem. Até que apareceu Vanessa na vida dele. Vanessa era tudo que Emily não era, pelo menos aos olhos dele. Jovem, glamourosa, rica, influente. Uma modelo que frequentava os mesmos círculos da elite. Para Ryan, ela era o troféu perfeito para coroar seu sucesso. E para Vanessa, Ryan era a oportunidade de ouro. Com ele, ela garantiria o estilo de vida que sempre quis. Iates, mansões, joias, festas exclusivas. Ela nem ligava para amor, só queria o dinheiro. Os dois se mereciam,
não é mesmo? Vanessa até incentivou Ryan a humilhar Emily publicamente. Convida ela pro casamento, sussurrou uma noite. Deixa ela ver o que perdeu. Deixa todo mundo ver o que você ganhou. Que maldade pura, gente. Foi assim que Emily recebeu o convite mais cruel da vida dela. Um convite dourado, com letras em relevo, para o casamento do homem que a destruiu com a mulher que tomou seu lugar. Ryan não queria que ela fosse por educação. Ele queria que ela parecesse quebrada, humilhada, para que todos vissem a diferença entre seu sucesso e a miséria dela. Queria transformar Emily no símbolo de tudo que ele havia deixado para trás. Deixa ela vir rastejando. Ele falou pros amigos. Vai ser o show perfeito. Todo mundo vai rir da coitada. Mas Ryan subestimou uma coisa muito importante, a força de uma mulher que não tem mais nada a perder. Na noite anterior ao casamento, Emily estava sentada no seu apartamento minúsculo, com as contas espalhadas pela mesa e o choro dos triguemes ecoando pelo corredor. A lâmpada piscava, o papel de parede descascava, e ela se sentia no fundo do poço. O convite estava ali, na mesa da cozinha, brilhando como uma promessa de humilhação. Ela quase jogou no lixo 1000 vezes, mas algo a impedia. Eu prometi para vocês, meus bebês, ela sussurrou, passando a mão no cabelo dos filhos. Prometi que nunca deixaria vocês se sentirem rejeitados. Mesmo que eu tenha que me quebrar, vocês nunca vão crescer pensando que não são desejados. Por dentro, ela estava despedaçada. Imaginou-se entrando naquele salão com o vestido simples, segurando as crianças, sendo julgada por todos. Imaginou as risadas, os comentários maldosos, Ryan exibindo Vanessa como um troféu. Seu coração doía só de pensar. Mas então, algo inacreditável aconteceu. De manhã cedo, alguém bateu na porta. Emily hesitou, visitas eram raras. Quando abriu, quase desmaiou. Ali estava Alexander Harrington, o bilionário mais misterioso e poderoso da cidade. Um homem que raramente aparecia em público, exceto em eventos beneficentes. Alto, imponente, com olhos que carregavam o peso de muitas batalhas. Emily Carter, ele disse, com voz calma. Espero não estar incomodando. Ela ficou confusa. Sou eu? Sim. Mas, por que o senhor está aqui? Ele olhou para dentro do apartamento, viu os brinquedos, o berço, toda a evidência da luta dela. Sua expressão se endureceu. Porque eu sei o que ele fez com você. E porque eu já vi essa história antes. Emily recuou, desconfiada. Se Ryan o mandou. Ryan não me mandou. Ele interrompeu firmemente. Estou aqui porque vi minha própria mãe passar pelo que você está vivendo. Meu pai a abandonou por outra mulher quando ela estava doente. Ela morreu de câncer, sozinha. Anos depois, minha esposa. Ele pausou, a voz tremulou ligeiramente. Minha esposa também lutou contra o câncer. Fiz tudo o que pude, mas a perdi. Sei o que é ver alguém que você ama sofrer por causa da crueldade e traição. Jurei que nunca ficaria parado se visse isso acontecer novamente. Emily sentiu um nó na garganta. A dureza na voz dele não era pena. Era dor, cicatrizes profundas das próprias batalhas. Não quero caridade, ela sussurrou. Isso não é caridade. É justiça. Ryan acha que pode desfilar sua crueldade sem consequências. Ele está errado. Você não precisa lutar sozinha. Algo no olhar dele a tocou profundamente. Não havia julgamento, nem deboche, apenas reconhecimento, como se a dor dela ecoasse a dele próprio. Não posso entrar naquele casamento, Emily disse, a voz quebrando. Não assim. Não quando ele quer me ver desmoronar. Então não entre como vítima dele, Alexander respondeu suavemente. Entre como a mulher que ele subestimou. Eu vou garantir isso. A promessa na voz dele era inabalável. Pela primeira vez em anos, Emily sentiu uma faísca de esperança renascer no peito. Os dias seguintes passaram como um borrão entre cuidar dos trigêmeos e batalhar com as dúvidas que corroíam seu peito. Emily se perguntava se havia cometido um erro ao aceitar a oferta de Alexander. Mas Alexander Harrington não era homem de fazer promessas vazias. Na manhã do casamento, uma limusine preta e elegante esperava na frente do apartamento dela. Emily olhou pela janela em descrença, segurando as crianças apertado. Os vizinhos espiavam pelas portas, sussurrando em choque. Pela primeira vez em anos, ela não estava saindo de casa com carrinho de bebê e cara de preocupação. Estava entrando em algo extraordinário. Emily, Alexander disse, oferecendo a mão. Hoje não é sobre ele. É sobre você recuperar sua dignidade. Deixe-me ajudá-la a mostrar ao mundo quem você realmente é. Dentro da limusine,
Os assentos de couro brilhavam. Música suave preenchia o ar, e uma estilista esperava com araras de vestidos. Emily ofegou. Isso é demais. Eu não posso. Alexander balançou a cabeça. Você já abriu mão de coisa demais. Deixe-me devolver algo. A estilista a guiou pelos vestidos, cada um mais deslumbrante que o anterior. No início, Emily hesitou, os dedos tremendo ao tocar as sedas e cetins. Mas quando vestiu um modelo azul safira profundo, o ambiente pareceu se transformar. O tecido abraçou sua silhueta, a cor iluminou seus olhos, e pela primeira vez em anos, ela não viu no espelho uma mãe cansada. Viu uma mulher renascida. As crianças, vestidas em smokings minúsculos e vestido combinando, bateram palmas de alegria. Mamãe, você parece uma princesa, gritou um dos meninos, a voz pura de orgulho. Lágrimas brotaram nos olhos de Emily enquanto os abraçava. Eles só a viram em roupas gastas e sorrisos cansados. Naquela noite, viam sua força brilhando. A maquiagem apagou as sombras das noites mal dormidas. Cachos suaves emolduraram seu rosto. Um colar de diamantes, presente discreto de Alexander, repousava em seu colo, capturando a luz. Considere uma armadura, ele disse simplesmente. Enquanto a limusine rolava em direção ao hotel, os nervos de Emily se agitaram. Ela imaginou o sorriso debochado de Ryan, a risada de Vanessa, os sussurros da multidão. Suas palmas suaram de medo. Alexander notou. Sabe o que torna uma tempestade poderosa, Emily? Perguntou calmamente. Ela olhou para ele, intrigada. Ela não pede permissão. Simplesmente chega. Hoje à noite, você é essa tempestade. O Grand Hotel brilhava como um reino de ouro. Naquela noite, os convidados circulavam pelo salão em vestidos smokings, suas risadas ecoando sob lustres pesados de cristais. O quarteto de cordas tocava uma melodia delicada enquanto o champanhe francês fluía como água. Para a elite reunida ali, era uma demonstração de riqueza e poder. Mas em poucos minutos, se tornaria algo muito mais inesquecível. As portas douradas da entrada se abriram lentamente, quase cerimoniosamente, e o primeiro som a quebrar a música foi o suspiro coletivo da multidão. Do lado de fora, uma limusine preta elegante havia parado, seu corpo polido refletindo os holofotes e flashes das câmeras. Fotógrafos se empurraram para a frente, seus gritos se elevando acima da música. Quem é? Quem está chegando agora? E então ela saiu. Emily Carter. Não mais a mãe exausta que lutava em silêncio. Não mais a ex-esposa descartada que Ryan acreditava que sempre seria. Naquela noite, ela era uma visão. Seu vestido azul safira brilhava a cada passo. Seu cabelo caía em cachos suaves, e o colar de diamantes capturava a luz como uma joia da coroa. Suas costas estavam eretas, o queixo levantado, os olhos calmos, mas ferozes. Ela se movia com a graça de uma rainha que não tinha mais nada a temer. Os murmúrios cresceram. É ela, a ex-esposa do Ryan? Ela está incrível. Pensei que estivesse passando dificuldades. Mas Emily não estava sozinha. Ao lado dela caminhava Alexander Harrington, o bilionário enigmático cuja presença sozinha poderia silenciar uma sala. Seu terno escuro era cortado na perfeição, sua mão repousava gentil, mas protetoramente, nas costas de Emily. A visão dele a escoltando mandou ondas de choque pelo salão. Os convidados se inclinaram para sussurrar freneticamente. Por que ela está com ele? Alexander nunca leva ninguém a esses eventos. O que isso significa? E então o golpe final. 3 pequenas figuras emergiram da limusine. Os trigêmeos de Emily, vestidos em smokings minúsculos e um vestido cintilante. Seus olhos grandes refletiam inocência e orgulho. Eles se agarraram às mãos da mãe, alheios ao caos que sua presença causava. Suspiros se transformaram em silêncio atordoado. Sussurros sibilaram pelo salão como fogo. São filhos dele. São iguaizinhos ao Ryan. Meu Deus, ele os abandonou. Dentro do salão, o sorriso confiante de Ryan congelou nos lábios. Sua taça de champanhe tremeu ligeiramente em sua mão. Por semanas, ele havia se gabado da humilhação que Emily traria sobre si mesma se ousasse aparecer. Mas enquanto a observava deslizar pelo ambiente com um bilionário ao lado e 3 lembretes vivos de sua traição atrás dela, a humilhação era dele. O rosto de Vanessa endureceu, seu sorriso pintado rachando nas bordas. Ela agarrou o braço de Ryan, as unhas fincando na manga dele. O que ela está fazendo aqui? E com ele, ela sibilou. A orquestra vacilou, perdendo notas enquanto todos os músicos viraram os olhos para a entrada. O salão, momentos antes cheio de risadas e vaidade, havia se transformado em um palco de suspense.
Todos os olhos seguiram Emily enquanto ela pisava no chão de mármore polido, seus saltos clicando em ritmo com os corações batendo ao redor dela. Emily não se apressou. Ela não encolheu. Moveu-se com confiança constante, o olhar fixo à frente, ignorando os sussurros, ignorando o rosto pálido de Raya. Ela não estava ali para ser vítima deles. Estava ali para reclamar sua dignidade. E quando as portas se fecharam atrás dela, selando o silêncio, uma verdade ficou clara para todos naquele salão brilhante. A mulher que esperavam ter pena havia chegado como aquela que só podiam admirar. O silêncio no salão se estendia como vidro, pronto para se estilhaçar. Emily estava ali, altiva em seu vestido azul safira, Alexander ao seu lado, os trigêmeos agarrados às suas mãos. Os sussurros cresceram mais altos, uma tempestade de curiosidade e escândalo. Ryan sentiu cada par de olhos se desviando dele e de Vanessa para a mulher que esperava enterrar em vergonha. A raiva queimou em seu peito. Essa não era a cena que havia planejado. Ela deveria parecer pequena, fraca, desesperada. Em vez disso, havia roubado os holofotes. Seu orgulho exigia ação. Ele deu um passo à frente, forçando um sorriso no rosto, levantando sua taça de champanhe. Ora, ora, disse, sua voz ecoando pelo chão de mármore. Olhem quem decidiu aparecer. Minha ex-esposa. Que tocante. A multidão se mexeu desconfortavelmente, seu tom gotejando veneno disfarçado de charme. Vanessa apertou o aperto em seu braço, sorrindo com malícia, encorajando-o. Ryan se aproximou, circulando Emily como um predador. Me diga, Emily, você pegou emprestado esse vestido? Ou talvez o Sr. Harrington aqui o comprou para você? Deve ser estranho, não é? Entrar em um lugar como este depois de viverem. O que era mesmo? Um apartamento decadente. Risadas borbulharam nas bordas da multidão, hesitantes, incertas. O coração de Emily martelava no peito, mas ela se recusou a baixar os olhos. Abriu a boca para responder, mas a mão firme de Alexander em suas costas a parou. Sua presença calma dizia, ainda não. Raya não havia terminado. Inclinou-se mais perto, a voz mais afiada agora. E trazer as crianças, meu Deus, Emily, foi por pena? Ou você esperava que alguém aqui tivesse dó e te desse um cheque? Uma onda de suspiros se espalhou pelos convidados. A crueldade de suas palavras atingiu fundo, ecoando pelo salão. Os trigêmeos se agarraram mais apertado a Emily, sentindo a tensão. Por um momento, Emily sentiu a velha vergonha subir, a picada familiar de seu deboche. Mas então encontrou os olhos de Alexander, firmes, inabaláveis, e lembrou-se de que não estava sozinha. Antes que pudesse falar, Alexander deu um passo à frente. Sua voz era calma, mas carregava o peso da autoridade que silenciou toda a sala. Você fala de pena, Sr. Mitchell, disse, seu olhar inabalável. Mas o que vejo diante de mim não é uma mulher de se ter pena. Vejo uma mulher que suportou mais do que você jamais poderia suportar, e fez isso com dignidade. O sorriso debochado de Ryan vacilou, mas ele forçou uma risada. E quem é você para me dar lição de moral? Os lábios de Alexander se curvaram em um sorriso frio. Sou o homem que fica ao lado dela quando você escolheu ir embora. Sou o homem que vê o valor dela enquanto você o descartou. E sou o homem que garantirá que o mundo saiba a verdade sobre que tipo de marido você foi. A sala explodiu em sussurros. Vanessa empalideceu, sentindo a mudança. Ryan se descontrolou, raiva lampejando em seu rosto. Este é meu casamento, ele latiu. Vocês não pertencem aqui. Emily finalmente deu um passo à frente, sua voz firme e clara. Não, Ryan, você está errado. Eu pertenço aqui mais do que você pensa. Porque enquanto você celebra sua nova vida, nunca poderá me apagar ou as crianças que abandonou. Somos a prova viva do homem que você realmente é. Suspiros preencheram a sala. Os convidados se viraram, seus olhos agora afiados com julgamento. Ryan abriu a boca para retrucar, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez, ele ficou sem palavras. E naquele silêncio, seu império cuidadosamente construído de mentiras começou a rachar. O salão fervia com sussurros inquietos, o ar espesso de tensão. As palavras de Emily haviam atingido como um raio, mas foi Alexander quem agora comandava a tempestade. De pé, imponente, sua presença irradiava a autoridade silenciosa. Todos os olhares se fixaram nele. O maxilar de Ryan se enrijeceu. Chega! Ele gritou, a voz tremendo de raiva. Esse circo acaba agora. Segurança! Mas Alexander levantou a mão, silenciando-o sem esforço. Antes de tentar expulsá-la,
Sr. Mitchell, ele disse calmamente, talvez devesse se preocupar com o que trouxe comigo esta noite. A multidão se agitou, a curiosidade acendendo como fogo selvagem. Os convidados esticaram o pescoço, ansiosos pelo drama. Até a orquestra havia ficado silenciosa, os arcos congelados no ar. Ryan forçou uma risada. E o que exatamente você trouxe? Pena? Discursos vazios? Esta é minha noite, Harrington, não sua. O olhar de Alexander se aguçou, seu tom firme, mas letal. O que tenho, disse, alcançando o bolso interno de seu paletó, é a verdade. Ele puxou uma pasta preta fina e a colocou na mesa mais próxima. O silêncio na sala se aprofundou. Com calma deliberada, ele a abriu, revelando documentos bem organizados. Estes, Alexander anunciou, sua voz carregando pelo salão, são registros financeiros. Registros que provam que Ryan Mitchell vem desviando fundos de sua empresa há mais de 2 anos. Suspiros irromperam. Copos tilintaram contra o mármore enquanto os convidados trocavam olhares chocados. Alguns puxaram os telefones, já enviando mensagens famintas pelo escândalo. O rosto de Ryan perdeu toda a cor. Mentiras, ele gritou. Isso é forjado. Ele está tentando me difamar. Mas Alexander foi implacável. Não forjado, verificado. Transferências bancárias roteadas através de contas offshore, empresas fictícias mascarando perdas, e fundos roubados redirecionados para seu estilo de vida pessoal. Viagens, carros, até este casamento. Ele fez uma pausa, seus olhos se fixando nos de Raya. Você convidou Emily aqui para humilhá-la. Em vez disso, a convidou para testemunhar sua queda. Vanessa agarrou o braço de Raya, pânico cintilando em seus olhos. Raya, é verdade. Ela sussurrou. Claro que não, ele latiu, se afastando dela. Ele está blefando. Alexander se inclinou para a frente, sua voz cortando o caos. Blefando? Então por que, Raya? Tenho correspondência assinada entre você e seu contador, porque tenho gravações de suas ligações autorizando essas transferências. A sala explodiu em sussurros novamente. Investidores se mexeram inquietos, suas expressões endurecendo. Políticos escorregaram em direção às saídas, ansiosos para se distanciar. Até os amigos mais próximos de Ryan desviaram o olhar, sem querer ser manchados pela associação. Emily ficou imóvel, o coração batendo forte. Por anos, sonhara com Ryan enfrentando consequências, com o mundo finalmente vendo a crueldade que suportou. E agora, neste salão brilhante, a justiça estava se desenrolando diante de seus olhos. A máscara de Ryan rachou completamente. Suor se formou em sua testa, sua voz subindo em desespero. Isso é uma armação. Ele está tentando me destruir. Vocês todos me conhecem. Construí meu império com trabalho duro. Mas ninguém mais acreditava nele. Sua voz, outrora imponente, soava oca, desesperada, patética. Alexander se endireitou, fechando a pasta com finalidade silenciosa. Trabalho duro não deixa um rastro de milhões roubados, Sr. Mitchell. Seu império é construído sobre mentiras, e hoje à noite essas mentiras acabam. Por um momento, o salão ficou silencioso, o peso da verdade pressionando como um martelo. Então um convidado perto da frente murmurou alto o suficiente para outros ouvirem. Ele está acabado. E assim, a maré virou. O homem que havia orquestrado uma noite de humilhação para sua ex-esposa agora estava exposto, tremendo, seu império desmoronando diante das mesmas pessoas que buscava impressionar. E todos naquele salão brilhante sabiam, não estavam mais assistindo a um casamento. Estavam assistindo a uma queda. Agora, pessoal, vocês precisam entender uma coisa. Quando um castelo de cartas começa a desmoronar, todo mundo que está em cima dele despenca junto. E foi exatamente isso que aconteceu com Vanessa. A sala girava em caos. Sussurros se transformaram em acusações, olhos que antes admiravam agora afiados de nojo. Ryan Mitchell, que há poucos minutos estava no auge de seu império autoconstruído, estava se desfazendo na frente do público que buscava impressionar. E ao lado dele, Vanessa Brooks, sua noiva brilhante, sentia seu mundo perfeito começar a desabar. No início, ela ficou paralisada, agarrando o braço dele como se a força dele ainda pudesse protegê-la. Mas quando as palavras de Alexander se aprofundaram, e os documentos se espalharam como fogo selvagem pelas mãos curiosas, a verdade se tornou inegável. O império com o qual pensou que estava se casando não passava de riqueza roubada, um castelo de cartas tremulando no vento. Seu aperto se afrouxou.
Seus olhos piscaram nervosamente de convidado para convidado, lendo seu julgamento, seu desdém. Os sussurros doíam pior que facas. Ela deve ter sabido. Interesseira. Ela o escolheu pelo dinheiro, e agora não sobrou nada. O estômago de Vanessa se revirou. Esta não era a vida pela qual havia negociado. Ela não trocou sua juventude e ambição para ficar ao lado de um homem arruinado. Havia visualizado iates, capas de revistas, galas beneficentes e futuros cravejados de diamantes, não audiências de falência e visitas à prisão. Raya. Ela sibilou por entre dentes, pânico rachando sua voz polida. Me diga que isso não é verdade. Me diga que ele está mentindo. O rosto de Ryan se contorceu, desespero o roendo. Claro que não é verdade. Não escute ele. Mas ela já havia visto o suor em sua testa, o tremor em suas mãos, o vazio em seus olhos. Ela havia visto homens blefarem antes e sabia a diferença entre confiança e colapso. Vanessa deu um passo afiado para trás, seus saltos clicando contra o mármore. Suspiros seguiram o movimento. A cabeça de Ryan se virou para ela. O que você está fazendo? Não vou afundar com você, ela disparou, sua voz mais alta agora, tremendo, mas clara o suficiente para todos ouvirem. Não me inscreve para me casar com um criminoso. A multidão explodiu, alguns em choque, outros em satisfação presunçosa. Pela primeira vez naquela noite, não foram Emily ou Alexander que humilharam Raya. Foi a mulher que ele havia escolhido sobre sua esposa. Vanessa, Ryan latiu, sua voz rachando. Não se atreva a me abandonar. Você acha que vai sobreviver sem mim? Você não é nada sem meu nome. Mas Vanessa já havia tirado o anel de diamante do dedo. Ela o ergueu para que todos vissem, seu rosto frio, distante. Seu nome não vale nada agora. E com isso, ela deixou o anel cair no chão de mármore. Ele tilinhou alto, ecoando pelo silêncio atordoado. Ryan se lançou em direção a ela, o rosto vermelho de fúria. Sua ingrata. Mas a segurança, sentindo a mudança na sala, se interpôs entre eles. Vanessa se virou, seu vestido varrendo atrás dela, seus saltos clicando como tiros enquanto saía pisando duro do salão. Os fotógrafos se precipitaram atrás dela, bulbos piscando capturando sua traição para as manchetes de amanhã. Ryan ficou congelado, o peito ofegante, sua noiva desaparecida, seu império exposto, sua dignidade despedaçada na frente de centenas. E Emily observou tudo, suas crianças segurando suas mãos com força. Por anos, ela havia carregado o peso da crueldade de Ryan, a vergonha de ser posta de lado. Mas agora, na frente de todos, o homem que tentou apagá-la estava sendo apagado ele mesmo, pedaço por pedaço. E a faca que cortou mais fundo não foi empunhada por Emily ou Alexander. Foi empunhada pela mulher que Ryan uma vez acreditou que coroaria seu triunfo. O salão nunca havia estado tão silencioso. Os passos de Vanessa mal haviam sumido quando todos os olhos se voltaram de volta para Ryan e depois para Emily. Ela estava firme em seu vestido azul safira, seus trigêmeos pressionados contra seus lados. A multidão esperou, sem fôlego, sentindo que a tempestade ainda não havia acabado. Ryan tentou retomar o controle. Ele endireitou o smoking, forçando uma risada amarga. Vocês são os tolos, cuspiu. Acreditam nessas mentiras? Isso não é nada além de ciúme. Ciúme de uma ex-esposa amargurada e um bilionário entediado. Não se esqueçam de que ela não é nada sem mim. Os dedos de Emily se apertaram em torno das mãos de seus filhos. Por anos, essas palavras a envenenaram. Nada sem mim. Elas haviam ecoado em sua cabeça durante noites sem sono, durante a solidão das visitas ao hospital, durante as horas infinitas trabalhando em empregos humilhantes para alimentar seus bebês. Mas naquela noite, rodeada por testemunhas, ela percebeu que não temia mais suas palavras. Naquela noite, ela diria sua verdade. Ela deu um passo à frente, sua voz tremulando no início, mas ganhando força a cada palavra. Você diz que não sou nada sem você, Ryan, mas a verdade é que me tornei tudo sem você. Um murmúrio ondulou pela multidão. Emily ergueu o queixo, seus olhos brilhando. Quando você me expulsou, eu estava grávida. Não de uma criança, mas de 3 trigêmeos. Ela fez uma pausa, puxando seus filhos mais perto para que todos os convidados pudessem ver seus rostinhos inocentes. Estes são seus filhos, Raya. Você me deixou para criá-los sozinha. Suspiros ecoaram pelo salão. Uma mulher perto da frente agarrou suas pérolas, sussurrando. Meu Deus! Ele abandonou os próprios filhos. A voz de Emily vacilou, mas ela continuou.
Enquanto você jantava no luxo, eu trabalhei noites limpando escritórios, dobrando roupas, cuidando de crianças de estranhos. Minhas mãos racharam de produtos químicos de limpeza. Minhas costas doíam, meu corpo estava exausto, mas continuei. Não por mim, por eles. Ela olhou para baixo, para seus filhos, seus olhos se suavizando. Cada lágrima que engoli, cada refeição que pulei, cada noite sem dormir, tudo foi para que nunca se sentissem rejeitados, para que nunca pensassem que foram um erro. A sala se embaçou quando lágrimas encheram seus olhos. Ela as deixou cair. Você me disse que arruinei sua vida, Raya. Mas essas crianças não arruinaram a minha. Elas a salvaram. Me deram uma razão para me levantar quando você me queria quebrada. E hoje à noite, não vou mais esconder seus rostos. Não vou mais esconder minha dor. Porque o mundo merece saber a verdade. Você não apenas me traiu, traiu eles. A multidão explodiu em indignação, vozes se sobrepondo. Vergonhoso! Como pôde abandonar seu próprio sangue? Ela os criou sozinha enquanto ele dava festas. O rosto de Ryan se contorceu, suor descendo pelas têmporas. Ela está mentindo! Gritou, desespero vazando em cada palavra. Esses moleques! Como sabem que são meus? Mas mesmo enquanto falava, a semelhança era inegável. A mesma linha do maxilar afiada, os mesmos olhos escuros. Suspiros se transformaram em murmúrios de certeza. Ninguém duvidava de Emily agora. Alexander deu um passo mais perto, sua mão pousando no ombro de Emily, sua voz firme. Ela não precisa provar nada. Qualquer um com olhos pode ver a verdade, e a verdade durará mais que todas as mentiras que você construiu. As lágrimas de Emily brilharam sob os lustres, mas sua voz se manteve firme enquanto entregava suas palavras finais. Você tentou me apagar, Ryan, mas nessas crianças, nunca pode apagar a si mesmo. Elas são a prova viva de quem você é e de quem você falhou em ser. A sala trovejou com aplausos, alguns convidados até se levantando, seus rostos molhados de lágrimas. A revelação de Emily havia perfurado a fachada brilhante, expondo a humanidade crua enterrada sob a riqueza e as mentiras. E naquele momento, não foi a riqueza de Ryan ou o poder de Alexander que comandou a sala. Foi a verdade de Emily. Mas a coisa não para por aí, gente. Porque quando você constrói um império em cima de mentiras, uma hora a casa cai. E quando cai, cai com tudo. O salão estremecia com barulho, suspiros, acusações, o burburinho do escândalo se espalhando como fogo. A revelação de Emily havia arrancado a última máscara do rosto de Raya. Os convidados, uma vez deslumbrados por sua riqueza, agora o encaravam com nojo. Mas Ryan Mitchell não era do tipo que se renderia. Ele bateu o copo na mesa mais próxima, quebrando-o em cacos. Chega! Rugiu, sua voz ecoando pelo salão. Vocês todos acham que sabem a verdade. Acreditam nela? Uma ex-esposa amargurada? Acreditam nele? Um bilionário intrometido. Ele apontou um dedo para Alexander. Vocês são todos cegos. Eu construí esse império. E não vou deixar ninguém derrubá-lo. Sua voz rachou, desespero sangrando. Mas ainda assim, ele continuou. Vocês me chamam de criminoso? Provem. Onde estão os policiais? Onde estão os juízes? Este é meu casamento, minha vida, e nenhum de vocês. Antes que pudesse terminar, as portas do salão se abriram com força. 2 oficiais uniformizados entraram, suas insígnias brilhando sob os lustres. Atrás dele seguia um detetive de rosto severo em terno escuro, sua presença comandando o silêncio imediato. Os convidados sussurraram em choque, alguns agarrando suas pérolas, outros gravando em seus telefones, ansiosos para capturar história em construção. O rosto de Ryan ficou pálido. O que é isso? Exigiu, sua voz tremendo. O detetive deu um passo à frente, puxando um papel dobrado do bolso. Sua voz era calma, autoritária. Ryan Mitchell, você está sob investigação por peculato, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Temos um mandado para sua prisão. Suspiros irromperam novamente, mais altos que antes. Câmeras piscaram. Convidados se amontoaram para ter uma visão clara. Ryan cambaleou para trás, balançando a cabeça. Não, isso não está acontecendo. Isso é um erro. É coisa do Harrington. Os olhos de Alexander se estreitaram, seus braços cruzados. Não, Ryan. Isso é a justiça te alcançando. Ryan se virou selvagemente para a multidão, buscando simpatia, aliados, qualquer um para defendê-lo. Mas os mesmos investidores que uma vez o elogiaram agora desviaram os olhos.
Políticos escorregaram silenciosamente pelas portas dos fundos. Até seus padrinhos mais próximos se afastaram, sem querer ser arrastados em sua queda. Não! Ryan gritou, se lançando para frente enquanto os oficiais se fechavam. Vanessa! Onde está ela? Vanessa, me ajude! Sua voz rachou em um grito patético. Mas Vanessa havia ido embora, e todos sabiam. Os oficiais agarraram seus braços, algemando com precisão rápida. Ele lutou, se debatendo. Sua fachada uma vez confiante se estilhaçou em um frenesi de negação. Isso não é justo. Eu sou Ryan Mitchell. Vocês não podem fazer isso comigo. Fiz milhões. Fiz história. A voz do detetive cortou seu pânico. Você fez uma bagunça, e agora vai responder por ela. A multidão explodiu em murmúrios, alguns balançando a cabeça em nojo, outros sussurrando que já era hora. Emily observou, seus filhos se agarrando nela com força. Por anos, havia rezado por justiça, para o mundo ver o verdadeiro rosto de Raya. E agora, na frente de lustres e câmeras, ele estava exposto, não como um noivo triunfante, mas como um criminoso, arrastado de seu próprio casamento algemado. Os olhos de Ryan se fixaram em Emily enquanto os oficiais o puxavam. Ódio e medo queimaram em seu olhar. Isso não acabou, cuspiu, sua voz ecoando enquanto era forçado em direção às portas. Você vai se arrepender disso, Emily. Todos vocês vão se arrepender. Mas suas ameaças caíram vazias, abafadas pelo som dos murmúrios nojentos dos convidados e o clique das algemas. E quando as portas se fecharam atrás dele, o salão exalou em alívio coletivo. Ryan Mitchell havia entrado na noite como um noivo. Estava saindo como um prisioneiro. Enquanto isso, do lado de fora do hotel, Vanessa corria pelos degraus de mármore como se a vida dela dependesse disso. Seu coração batia descompassado, os saltos batendo na pedra enquanto fotógrafos enxameavam ao seu redor. Ela tentou cobrir o rosto, mas os flashes eram implacáveis. Vanessa, você sabia do desvio de dinheiro. Está deixando ele na noite do casamento? Foi tudo por dinheiro. As vozes perfuraram sua compostura. Ela havia sonhado com aquela noite como seu momento de coroação, a noite em que ascenderia ao mundo brilhante de riqueza e poder. Em vez disso, estava fugindo em vergonha, seu vestido de grife arrastando no pavimento. Sem um anel de diamante abandonado no chão do salão, ela se enfiou em um carro que esperava, empurrando a porta fechada enquanto câmeras batiam no vidro. Suas mãos tremiam enquanto discava o telefone, desespero a corroendo. Victor, atende, sibilou. Victor era sua rede de segurança secreta, um investidor rico com quem havia flerteado pelas costas de Raya. Se o império de Ryan desabasse, contava com Victor para resgatá-la. Mas quando ele finalmente atendeu, seu tom estava gelado. Vanessa, você acha que sou cego? Seu nome já está em todas as manchetes. Sabe o que esse escândalo faria comigo? Por favor, Victor, escuta, implorou. Não tive nada a ver com isso. Raya mentiu para mim também. Estou livre agora. Posso ficar com você. Ele a cortou com uma risada amarga. Livre? Você está radioativa. Ninguém quer chegar perto de você. Minha reputação vale mais que seu rosto. Não me ligue mais. A linha morreu. Vanessa encarou a tela, seu estômago afundando. Uma por uma, ela tentou outros. Amigos, colegas modelos, conhecidos ricos, mas cada ligação terminava igual. Alguns nem atenderam. Outros a dispensaram friamente. Portas que uma vez se abriram ansiosamente para ela agora batiam na cara. Na manhã seguinte, os tabloides já a haviam batizado de a noiva interesseira. Fotos dela saindo pisando duro do hotel estamparam todas as capas, manchetes gotejando zombaria. De diamantes ao pó, Vanessa Brooks abandona o noivo no escândalo. Marcas de moda para as quais modelava a droparam silenciosamente. Contratos de influenciadora desapareceram. E como se o destino não fosse cruel o suficiente, credores começaram a cercar. Vanessa havia vivido no luxo que não podia pagar. Seus cartões de crédito no limite. Seu guarda-roupa de grife comprado com dinheiro emprestado. Sem os milhões roubados de Ryan a sustentando, sua vida glamourosa desmoronou da noite para o dia. Em semanas, foi forçada a vender seus vestidos, suas joias, até seu carro. Paparazzi a capturou em roupas simples, cabelo desfeito, sem maquiagem. Uma imagem que o mundo devorou com prazer vicioso. As mesmas pessoas que uma vez elogiaram sua beleza agora zombavam de sua queda. Sozinha num apartamento sujo longe do mundo brilhante que uma vez cobiçou, Vanessa encarou seu reflexo num espelho rachado. A mulher olhando de volta não era noiva radiante de um milionário.
Era apenas mais um conto de advertência. Pela primeira vez, ela percebeu a verdade. Havia construído seu futuro nas mentiras de outra pessoa. E quando essas mentiras desabaram, ela também. Vanessa Brooks pensou que estava subindo para um trono. Em vez disso, se acorrentou a um navio afundando. E agora, sem riqueza, sem aliados, sem amor, não tinha nada além do gosto amargo de sua própria queda. Mas agora vem a parte mais linda da história, pessoal. Porque depois da tempestade, sempre vem a calmaria. E Emily finalmente ia conhecer o que era ter paz. O salão estava mais calmo agora, embora o peso de tudo que havia acontecido ainda pairasse no ar. Ryan havia ido embora, arrastado algemado. Vanessa havia fugido em desgraça. O que restava era o silêncio atordoado de uma centena de testemunhas, investidores, políticos, socialites, todos encarando Emily Carter, a mulher que uma vez pensaram ser nada. Emily estava no centro de tudo, seus trigêmeos agarrados ao vestido, Alexander firme ao seu lado. Por anos, havia carregado sua dor em silêncio. Por anos, havia chorado no escuro para ninguém ver. E agora, no brilho dos lustres, sentiu uma libertação tão poderosa que quase a fez cambalear. Seus filhos olharam para ela com olhos grandes e inocentes, sentindo que algo monumental havia mudado. Um dos filhos puxou sua mão. "Mamãe, agora estamos seguros", sussurrou. Lágrimas embaçaram sua visão. Ela se agachou, reunindo-os nos braços, pressionando beijos no cabelo macio deles. "Sim, meus bebês", engasgou, a voz quebrando. "Estamos seguros agora." Mamãe cumpriu a promessa. A multidão, tocada pela crueza do momento, ficou silenciosa novamente. Alguns enxugaram os olhos discretamente. Outros agarraram o coração, envergonhados por já terem acreditado nas mentiras de Ryan sobre ela. Para Emily, as memórias bateram como ondas. Noites balançando 3 bebês para dormir enquanto seu estômago roncava de fome. Dias trabalhando até os dedos sangrarem, rezando para não desabar antes do fim do plantão. A humilhação de ser sussurrada, julgada e hostilizada. A dor de ver o sucesso de Ryan estampado em revistas enquanto ela recortava cupons para sobreviver. E ainda assim, havia sobrevivido. Mais que isso, havia resistido. Ela se levantou lentamente, suas lágrimas não mais uma marca de vergonha, mas de triunfo. Olhou sobre a multidão, sua voz firme. "Por muito tempo, acreditei que era fraca, que não era nada sem ele. Mas hoje à noite, estou aqui para dizer que estava errada. A força não se mede pela riqueza ou status. Se mede pelo que você sobrevive. E eu sobrevivi a tudo que ele tentou me destruir." Aplausos irromperam, hesitantes no início, depois crescendo como uma onda. O som a lavou, um bálsamo para feridas que haviam supurado por anos. Emily se virou para Alexander, seus olhos brilhando. "Por quê?", sussurrou. "Porque me ajudou. Não me devia nada." A expressão de Alexander se suavizou, sua própria dor cintilando em seu olhar. "Porque já vi o que a crueldade pode fazer", disse calmamente. "Vi acontecer com minha mãe. Assisti levar minha esposa. E quando vi você, Emily, não pude ficar parado e deixar a história se repetir. Você merece mais que sobrevivência. Merece paz. E talvez, só talvez, eu também mereça." O peito dela se apertou, não de tristeza desta vez, mas dos começos frágeis da esperança. Por tanto tempo havia construído muros ao redor do coração, mas as palavras de Alexander os derrubaram tijolo por tijolo. Os aplausos continuaram, ecoando pelo salão grandioso como trovão. Emily deixou que a lavasse, não como validação de estranhos, mas como confirmação da verdade que já sabia. Havia resistido ao fogo e saído mais forte. Pela primeira vez em anos, se sentiu mais leve, como se o peso que carregou sozinha finalmente tivesse sido erguido. Emily Carter, uma vez descartada, uma vez esquecida, estava livre. Os aplausos ainda ecoavam pelo salão, mas gradualmente se suavizaram num silêncio reverente. Todos os olhos se voltaram para Alexander Harrington, que estava ao lado de Emily como uma âncora numa tempestade. Seus ombros largos se quadraram, sua expressão se suavizou. E ainda havia um fogo em seu olhar que fez até os convidados mais ricos ficarem em silêncio. Alexander deu um passo à frente, pegando gentilmente o microfone do suporte destinado aos brindes de casamento. Ele se virou para Emily. E naquele momento, o lustre brilhante pareceu escurecer ao redor dela, deixando-a como a única luz na sala. "Esta noite", Alexander começou, sua voz firme mas rica de emoção, "todos testemunhamos a verdade. Vimos uma mulher se erguer com coragem contra a crueldade. Vimos uma mãe proteger seus filhos com tudo que tinha.
Emily Carter, você é mais poderosa do que imagina. E não está mais sozinha. Os olhos de Emily se arregalaram, sua respiração faltando. Ela agarrou as mãos dos filhos, incerta do que ele estava prestes a fazer. Alexander se curvou para ficar no nível dos trigêmeos. Seu olhar se suavizou, sua voz terna. Crianças, sei que nunca posso substituir o que foi tirado de vocês, mas prometo isto. Nunca vou abandoná-los. Vou protegê-los, guiá-los e amá-los como se fossem meus próprios. A multidão murmurou, tocada pela sinceridade gravada em cada palavra. Os trigêmeos olharam para ele com olhos arregalados. Um deles sussurrou, de verdade. Alexander sorriu, seus lábios tremendo ligeiramente de emoção. De verdade. Então se levantou, voltando-se de novo para Emily. Ele alcançou o bolso interno do paletó e puxou uma pequena caixa de veludo. Suspiros ondularam pela audiência. A mão de Emily voou para a boca enquanto lágrimas encheram seus olhos. Emily, Alexander disse, sua voz quebrando pela primeira vez. Pensei que meu coração não tinha mais espaço para amor. Enterrei-o com minha esposa, com a dor de perder minha mãe, com as sombras da traição. Mas então vi você. Vi sua força, sua dor, e seu amor inabalável por seus filhos, e algo dentro de mim se curou. Você me lembrou que o amor não é sobre perfeição. É sobre resistência, sobre nunca desistir. Ele se ajoelhou. A sala prendeu a respiração. Não quero apenas ficar ao seu lado esta noite. Quero ficar ao seu lado pelo resto da minha vida. Emily Carter, quer se casar comigo e me deixar ser o pai que seus filhos merecem? O salão explodiu em suspiros. Depois silêncio novamente enquanto cada convidado se inclinava para a frente, desesperado para ouvir sua resposta. As lágrimas de Emily escorreram livremente agora, cascateando por suas bochechas. Havia passado tanto tempo acreditando que não merecia amor, que ninguém jamais a escolheria novamente. E ainda assim ali estava ele, um homem que havia conhecido dor, que entendia a perda, que a via não como quebrada, mas como inteira. Ela se ajoelhou na frente dele, seus filhos se pressionando perto, e sussurrou através das lágrimas. Sim, sim, eu aceito. Aplausos trovejaram pelo salão, mais altos que qualquer coisa que veio antes. Convidados se levantaram batendo palmas, alguns enxugando os próprios olhos. Os trigêmeos gritaram de alegria, envolvendo seus bracinhos ao redor de Alexander. Ele riu, puxando todos eles, Emily e as crianças, num abraço. E pela primeira vez em anos, Emily sentiu que pensou ter perdido para sempre, esperança por um futuro cheio não de medo, mas de amor. O casamento que Ryan planejou para mostrar seu triunfo havia se transformado no renascimento de Emily. E desta vez foi o amor, não a crueldade, que roubou os holofotes. Gente, vocês não têm noção do que aconteceu depois. Porque quando você planta amor, colhe felicidade. E foi exatamente isso que Emily finalmente descobriu. Meses se passaram, mas a noite da queda de Ryan permaneceu gravada na memória de todos. A história do noivo preso no próprio casamento se tornou uma parábola contada por toda a cidade. Pessoas sussurravam sobre sua arrogância, riam da traição de Vanessa e admiravam a força silenciosa da mulher que uma vez foi descartada como nada. Emily Carter não caminhava mais com os ombros curvados ou olhos baixos. Carregava-se com dignidade, não por causa dos vestidos ou aplausos, mas porque finalmente havia reconhecido seu próprio valor. Toda manhã acordava com o som da risada dos filhos. Suas vozes pequenas a lembravam de por que havia lutado tanto. Seus sorrisos eram sua coroa, seu amor seu tesouro. Com Alexander ao seu lado, Emily começou a sonhar novamente. Juntos, lançaram uma fundação para mães solteiras, mulheres abandonadas, negligenciadas e ridicularizadas como ela uma vez foi. A fundação oferecia abrigo, educação e oportunidades de trabalho. Mais importante, oferecia esperança. De pé em palcos diante de multidões, Emily contava sua história, não com vergonha, mas com orgulho. Cada vez via lágrimas nos olhos de mulheres que finalmente percebiam que não estavam sozinhas. Mas Emily sabia que sua jornada não era apenas sobre inspirar outros. Era sobre curar a si mesma. Tarde da noite, depois que as crianças dormiam, ela e Alexander sentavam perto da lareira, falando suavemente sobre suas cicatrizes. Ele contou sobre o sofrimento de sua mãe, a batalha final de sua esposa contra o câncer, e a solidão que quase o engoliu. Ela compartilhou suas noites mais escuras, seu medo de falhar como mãe, seus momentos de desesperança. Naquelas horas silenciosas, encontraram não apenas amor, mas compreensão. Duas almas feridas não mais definidas por sua dor, mas fortalecidas por ela.
Quanto a Ryan e Vanessa, seus nomes desapareceram na infâmia. O julgamento de Ryan terminou em condenação, seu império uma vez orgulhoso reduzido a cinzas. Vanessa derivou ainda mais para a obscuridade, um conto de advertência sobre ganância e traição. Nenhum dos dois pôde escapar da sombra de suas escolhas. Uma noite, quando o sol mergulhou atrás do horizonte, pintando o céu em tons de fogo e ouro, Emily reuniu seus filhos na varanda de sua nova casa. Alexander ficou atrás dela, seu braço envolvido calorosamente ao redor de seus ombros. As crianças riram enquanto apontavam para as nuvens brilhantes, chamando-as de castelos no céu. Emily sorriu, seus olhos molhados de alegria silenciosa. Sussurrou para si mesma palavras que desejou ter acreditado há muito tempo. Eu não sou fraca. Não estou quebrada. Eu sou suficiente. Virou-se para Alexander, sua voz firme. Sabe qual é a maior vitória? Ele inclinou a cabeça. Qual? Não é vingança. Não é vê-los cair. É saber que me ergui. É escolher viver plenamente, amar profundamente e nunca mais duvidar do meu valor. Alexander beijou sua testa, sua resposta simples, e nunca mais terá que duvidar. Os trigêmeos correram para seus braços, rindo, sua alegria pura e ilimitada. Emily os abraçou apertado, seu coração se enchendo de gratidão. Por toda a dor, por toda a perda, a vida a havia trazido para aquele momento de paz. E assim, a história que começou com crueldade terminou com compaixão. O conto de traição se transformou numa lição de resistência. Para toda mulher assistindo, a jornada de Emily carregava uma mensagem final: você é mais forte que as tempestades que tentam quebrá-la. E não importa quão profunda a traição, não importa quão pesada a dor, sempre há um amanhã onde pode se erguer novamente. Então é assim que a história termina, meus amigos maravilhosos. Vocês ainda estão aqui comigo até este momento, não estão? Se realmente ficaram até agora, significa que algo dentro desta história tocou seu coração de uma forma que não conseguem explicar. E talvez, só talvez, os lembrou de sua própria força. A vida frequentemente nos traz traição, dor e momentos quando nos sentimos abandonados. Mas como disse o filósofo Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. A jornada de Emily nos mostra que não importa quão cruel o mundo pode ser, nunca somos impotentes. Podemos nos erguer, curar e até transformar nossas feridas mais profundas na própria fonte de nossa coragem. Então hoje à noite, deixe esta história lembrá-los: vocês são mais fortes que as tempestades que tentam quebrá-los. Merecem amor, dignidade e um futuro mais brilhante que seu passado. Se isso tocou vocês, por favor curtam este vídeo, compartilhem com alguém que pode precisar de esperança e se inscrevam no nosso canal. Porque aqui contamos histórias que não apenas entretêm, elas nos lembram como continuar e como nos erguer. Até a próxima, e lembrem-se, vocês são mais fortes do que imaginam.